Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início ao culto de hoje para a honra e glória do Senhor Jesus. E hoje o louvor será cantado pelos nossos irmãos lá da Divisa, a Fabiana e a Marlene. Vamos juntos louvar ao Senhor. Boa noite, graça e paz. Vamos estar louvando o Senhor aqui, hoje com a presença da Marlene aqui para nos ajudar. Que Deus esteja abençoando, aceitando nosso louvor, nossa adoração. Vamos estar pedindo para que o Espírito venha encher a nossa vida. O Espírito de Deus venha estar nos enchendo. Espírito enche o meu ser.
te louvamos, Senhor, te adoramos, porque não há outro Deus no céu, na terra ou no mar que se compare a Ti, ó Deus. Tu és o nosso Deus, nosso Senhor, e nós te louvamos pela Tua muita grandeza, Deus, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia infinita por nós, ó Deus. Perdoa as nossas imperfeições, Senhor, e aceita a nossa adoração, Senhor, nosso louvor. Em nome de Jesus, Pai, seja louvado para sempre. Vamos estar cantando mais uma. Tu és tua única razão da nossa adoração. És tua única razão da minha adoração, ó Jesus. És tua única esperança que anelo ter, ó Jesus. Por fim te fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje a luz em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém. Deus seja louvado. E hoje a palavra de Deus vai ser ministrada de uma forma diferente. Ela será ministrada através do Salmo 105, que será colocado em prática, que diz assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os seus povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos do seu santo nome, alegrai-vos o coração dos que o buscam o Senhor. Então, nós iremos ouvir alguns testemunhos, alguns feitos de Deus em nosso meio, através dos irmãos. Oi, irmãos queridos, nós estamos aqui na presença de Deus, nós estamos sempre orando, buscando o Senhor e estamos com muita saudade. Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas, tem cuidado de nós, tem abençoado as nossas vidas. Nós estamos firmes na presença de Deus, buscando o Senhor, e Ele tem nos ajudado. A minha tia, quero dar um testemunho assim rápido, em breve, mas a minha tia Lia, e o tio Clarindo, eles deram coronavírus, e aí ela ficou muito mal, ele também. Ela ficou internada lá na Serra do Salitre, e graças a Deus, nós oramos a Deus, ela melhorou, agora ela já saiu do hospital, já está em casa, venceu o coronavírus. Agora o meu tio ainda está entubado lá em Patos de Minas, no hospital lá, em Patos de Minas, mas aí ele está melhorando também. Então eu creio assim, no milagre. Os vizinhos aqui têm dado alguns coronavírus também, mas tanto que nós oramos, nós pedimos a Deus, Deus tem respondido. Eu agradeço muito a Deus pelas bênçãos, que Ele tem cuidado de nós com carinho, com amor. Você esteja orando por nós estamos orando por vocês também. Muita saudade dos irmãos. Às vezes, nas horas difíceis, nós buscamos a Deus, porque é Ele que nos consola, que nos conforta, que nos anima a cada dia, porque não é fácil. Mas Deus está sempre cuidando de nós. Creia somente que o milagre acontece. Ele tem cuidado de nós. Eu posso ver isso nas pequenas coisas que Deus tem feito por nós. Continue assim, na fé, porque a nossa fé é que nos salva, que nos dá saúde, que nos dá paz.
Que Deus possa estar sempre cuidando de cada um de vocês também. Nós amamos todos vocês. E um beijo, um abraço para cada um. Tchau. Nós estamos aqui em casa, tranquilos, graças a Deus, recebendo muita visita, mas que as pessoas vêm, a gente tem que receber, né? Uns vêm com máscara, outros vêm sem máscara, mas Deus tem protegido a nós. Nós também oramos muito, peço para proteger nós, proteger os vizinhos, proteger a nossa comunidade toda, a cidade, porque o trem não está fácil, mas Deus é maior, né, em tudo. Então a gente tem muita fé em Deus e Deus tem cuidado de nós aqui, em todas as áreas, em toda parte. E eu te agradeço também, Wilson, que você tem procurado nós, tem muitos irmãos da igreja que procuram. E mesmo os que não procuram, a gente ama a mesma coisa. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Hoje nós viemos testemunhar o poder de Deus, a glória de Deus na vida da nossa família. No finalzinho de julho para o início de agosto, a gente aqui em casa nós fomos contaminados pelo coronavírus e desenvolvemos a Covid. Primeiro a manifestar os sintomas foi a Lavínia, e uns sintomas fraquinhos, em seguida a Rebeca também manifestou os sintomas. Nessa semana que as meninas manifestaram esses primeiros sintomas, o Vitor estava viajando a trabalho em Pirapora, e assim que ele retornou, eu acredito que nesse retorno dele ele já tenha sido contaminado também pelo vírus. Nós ficamos aqui em casa em quarentena por 21 dias seguidos, né, fechados aqui em casa nós 5, e a gente mora num apartamento de 2 quartos, de 44 metros quadrados, bem pequenininho, então ficou todo mundo muito juntinho, muito unido aqui, e assim, durante todo o tempo, todo o momento, a gente viu o cuidado de Deus sobre nossa vida. De nós 5, a única que ficou assintomática, que não teve nenhum sintoma, foi a Helena. A Lavínia e a Rebeca tiveram sintomas leves, eu tive alguns sintomas também da doença, mas a pessoa que ficou mais acometida foi o Vitor, né? E ele pode falar melhor, assim, o que aconteceu com ele nesse período, né? Eu passei por um momento bem ruim, não foi fácil, muita falta de ar, dor de cabeça, febre. Esses foram os principais sintomas que eu tive. Ainda minha voz não tá boa ainda, mas é porque eu ainda tô com uma falta de ar, porque o Covid atacou bastante meu pulmão. Isso que aconteceu mais, né, Vitor? Que foi o maior problema, assim, do Vitor. A Covid, ela afeta muito o sistema respiratório, e o pulmão do Vitor ficou muito prejudicado, né? E tinha dias dele não conseguir ir no banheiro, porque ele sentia falta de ar no percurso do quarto até o banheiro, que é pequeno, né? Uma casa pequena. E durante todo esse período a gente viu o agir de Deus na nossa vida, e a gente pôde testemunhar o quanto Deus cuida de cada detalhe nas nossas vidas. Ele usou pessoas em oração, ele usou médicos, né? A gente tem um tio que é médico, que por acaso, né? Ele e a esposa dele, por acaso, mandaram uma mensagem, perguntaram como que a gente estava. E a gente ia passando o estado do Vitor, quem é enfermeiro, quem é da saúde aqui sabe, né? Tinha dia que a saturação dele estava 82, 83, já era um caso para internação clínica, mas a gente tentando, ou internação hospitalar, né? Mas aí a gente tentando reverter em casa com medicamentos, né? Com injeções, com tudo. E Deus foi cuidando, né? Aos pouquinhos, às vezes a gente mandava mensagem pro pastor Irson, pra Lucilene, pra Ângela, né? Que são as pessoas, assim, que estão à frente, né? E a gente pedia sempre oração para eles, né? Para que Deus pudesse cuidar, né? E mostrar, assim, né? O que é, qual medicação, né? Mostrar para o médico alguma coisa e para a gente ver, né? O que estava acontecendo, né? Então foi uma semana, assim, né, Vitor? Uma semana muito complicada, né?
e que a gente não podia sair de casa, a gente sempre isolado, e Deus cuidando de todos os detalhes. E a gente veio aqui hoje falar para vocês que testemunhar o poder de Deus na vida da nossa família, porque eu vejo que Ele usou esse tempo para nos fazer crescer, para nos fazer crescer na fé, para fazer a gente melhorar enquanto pessoas, né? Ele proporcionou esses 21 dias de convivência aqui pra gente, que a gente nunca tinha tido, né, Vitor, em família, por mais que tenha sido por uma doença, mas aproximou muito a gente. E nós glorificamos muito a Deus pela cura do Vitor, né? Ainda tá nessa fase de restabelecer, ainda tá com um pouco de falta de ar, mas a gente glorifica a Deus todo momento, né? Por ter usado os irmãos em oração, por ter usado médicos, por ter usado a família, né? Que auxiliou muito a gente. Pessoal, Deus agiu aqui em casa, passei muita perrengue e vou ser sincero com vocês, eu sentia ele a todo tempo aqui em casa agindo para trazer a cura. E ele trouxe, e é isso. A gente queria dar esse recado aí para vocês, esse testemunho, e falar que graças a Deus está tudo bem aqui em casa, e breve a gente vai estar unido aí na igreja, que está fazendo muita falta aí pra gente. Um grande abraço, fiquem com Deus, paz do Senhor. Pouco antes do meu casamento, eu saí da Santa Casa. Após algum tempo, precisei de voltar ao emprego e fui procurar a irmã Mária, que na época era diretora do hospital. Ela me recebeu bem e disse: "Tenho a vaga, mas com uma condição: você não falar da sua religião aqui dentro." Eu disse a ela: "Irmã, preciso do trabalho, mas se eu não puder falar de Jesus, eu não quero a vaga." Ela me disse: "Vou falar com a doutora Cassir e amanhã você volta para saber a resposta." No outro dia eu voltei, ela disse: "A vaga é sua, Domingas." Naquela época, a Lúcia e eu orávamos muito lá no hospital. Vimos vários milagres acontecer. Pacientes que estavam diagnosticados com morte cerebral saíram e ainda andaram por alguns anos nas ruas de Patrocínio. Durante uma cirurgia, o Dr. Eduardo Lani me pediu para orar porque a hemorragia do paciente não parava. E eu orei e, pela graça de Deus, a hemorragia foi estancada. Eu tinha, naquela época, uma pequena poupança quando eu me converti. Eu saquei todo o dinheiro e comprei tudo em Bíblias, sem ninguém me pedir. Distribuí lá no hospital e também com a minha família. Irmãos, voltemos ao nosso primeiro amor. Senhor, eis-me aqui. Boa noite, irmãos. Hoje eu venho testemunhar uma das grandes obras que Deus tem feito na minha vida. E eu creio que vocês se lembram de um testemunho que eu dei na igreja enquanto nós não estávamos nessa pandemia, a respeito de um processo judicial de 5 anos que eu já luto pela minha saúde. Eu faço uso da bomba de insulina. Então, imagino que a grande maioria de vocês se lembram desse testemunho que eu dei na igreja. Recordando um pouquinho, né? Eu não sei se vocês se lembram, mas o meu testemunho naquela época foi que eu tinha corrido atrás, né? Porque eu não estava ganhando os meus insumos desse aparelho, que é muito caro, e para mantê-lo também é muito caro. E eu não consigo mantê-lo com os meus recursos. Então, através da justiça, eu deveria ganhar tudo isso, mas o Estado, infelizmente, não tem cumprido, né, com as suas obrigações, e eu tenho ficado à mercê do Estado, lutando pela minha própria vida. Não posso ter outro tipo de tratamento, e eu tinha entregado tudo nas mãos de Deus, onde eu não via mais esperança. Tinha feito uma denúncia no Ministério Público, e naquele dia na igreja eu testemunhei que o promotor e a juíza tinham concedido, né, uma liberação
de 3 em 3 meses de um dinheiro que eu poderia estar resgatando para a compra desses insumos. O fato é que naquele dia parecia que estava tudo bem. E eu estava muito feliz, né? Era uma vitória muito grande, e realmente foi. Mas o que ninguém esperava é que nós íamos, que o mundo iria parar nessa quarentena. E então, o que parecia que estava tudo certo, de repente, do dia para a noite, travou tudo de novo, porque o fórum simplesmente parou. E aí nós começamos as orações de novo, porque o meu processo ele é presencial, tudo deve ser feito presencialmente. E todos os processos que estavam sendo julgados eram processos que já estavam digitalizados e seriam julgados virtualmente. Então nem a juíza estava mais indo ao fórum para assinar as documentações necessárias para a liberação do dinheiro para as compras dos meus insumos. E aí foram vários empecilhos, irmãos. Foi muito choro. A Lucilene Wilson sabe o tanto que eu sofri. Porque eu já não tinha mais nada para colocar na minha bomba e precisando da medicação. E os meus recursos financeiros são insuficientes para manter. E aí chegou o momento de desespero. Então, sempre conversando com a minha advogada, a doutora Cidinha, que me atende na Defensoria Pública, ela falou que já tinha dado entrada, que a juíza já estava a par e que o processo ia ser liberado imediato, diante da necessidade minha, né, da minha saúde. Então, que tinha que ser liberado de imediato, ela pediu urgência nesse caso. Mas aí, irmãos, há tantos impedimentos, mas com a fé e com orações, eu sempre lembro de um louvor, que foi um dos primeiros que eu ouvi durante a minha conversão, que diz o seguinte: não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa. Então, que fiquem de pé diante da tua voz. E acreditando nessa palavra, nesse louvor, acreditando que Deus ia agir, e já estava agindo no meu papel, eu tive uma notícia ainda pior, que não era a pandemia. Todos os meus documentos que eu tinha prestado conta das compras que eu tinha feito anteriormente teriam sumido. E a juíza manifestou, né, contra mim, dizendo que eu não tinha comprado os insumos e que eu deveria prestar conta disso de novo. Então eu estava correndo contra o tempo, eu fui injustiçada, e o que já estava ruim ficou ainda pior. E eu implorei que a minha advogada acreditasse em mim, porque eu jamais usaria o dinheiro em outra situação, a não ser pela minha saúde. E como que eu não teria comprado os insumos, né? Isso foi um sequestro de 1 ano atrás, de um dinheiro de 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, mais ou menos. E a juíza disse que esses papéis não estavam lá e tudo tinha sido prestado conta. E aí eu tive que correr atrás, eu fui em busca de todas as notas fiscais novamente, muitas já tinham sumido, que já não estavam comigo porque eu prestei conta das originais, e eles sumiram as minhas notas fiscais originais, irmãos. Então, para mim, já não tinha mais saída. Mas eu dizia para Deus nas minhas orações que Ele sabia da minha honestidade. E que eu não podia parar. Eu precisava ter a minha insulina, eu precisava ter o meu aparelho funcionando para mim viver. O que aconteceu nessa pandemia, irmãos, me perdoe a emoção, mas o que aconteceu nessa pandemia é que muitas pessoas esqueceram que não é só o Covid, né? E que existem outras situações que são muito graves também e que eles estão esquecendo de acudir. Então é como se eu tivesse que implorar para a juíza pela minha própria vida, pela minha sobrevivência. E aí eu corri atrás, mas eu digo que tudo coopera para o bem, irmãos, daqueles que amam ao Senhor. E Ele não me desamparou.
Ele sabia da minha honestidade, ele sabia que eu tinha prestado conta de tudo isso. E ele mandou anjos para me ajudar. E eu conversei com pessoas em Belo Horizonte que eu nunca vi na minha vida. E que eu disse, por favor, eu preciso que vocês encontrem essas notas fiscais. A juíza está me cobrando uma coisa que eu já prestei conta. E se ela disser que eu não comprei, de onde que eu vou tirar esse dinheiro? Eu já não tenho dinheiro para poder comprar as minhas coisas, de onde que eu vou tirar? E aí, irmãos, esses anjos apareceram, Deus colocou na minha vida. E apareceu 2 pessoas na farmácia lá de Belo Horizonte, que eu compro os insumos, que falou, Aline, fica calma. Nós vamos achar os arquivos e nós vamos mandar as notas fiscais, uma carta de crédito, o que for preciso para te ajudar. Isso demorou 1 semana, a juíza me cobrando, até que eu consegui, irmãos, prestar conta de tudo que eu já tinha prestado. E isso foi só prolongando o tempo. É como se realmente o diabo estivesse tentando impedir uma vitória que já era minha. Mas Deus assinou a minha vitória. Então eu tinha certeza que tudo ia dar certo. Mas muitas vezes, diante de muito desespero, mas Ele estava lá estendendo a mão para mim. Ele não me deixou só. E aí, irmãos, depois de ter prestado toda a documentação, pelo fato, né, da juíza não estar indo ao fórum e todas as outras pessoas também, não é só a juíza, né? Ela simplesmente fez o que ela deveria fazer, quero deixar bem claro, mas simplesmente os papéis sumiram. E não tinha como eu provar, né? Mas eu consegui provar. Então, quero deixar claro que eu não estou falando que é nada a respeito da meritíssima juíza, tá? E aí, o que aconteceu foi que travou tudo de novo. Eu prestei conta e fiquei esperando mais 2 meses para ver o que a juíza falava. Até quando eu olhei, meus insumos já não tinha nada para colocar na minha bomba. Eu já estava em desespero. E eu falei, Lucilene, não dá mais. E ela falou, Aline, vamos fazer uma reunião com você e vamos orar. Porque vamos orar junto, né? Pra gente cobrir em oração também. E aí nós nos reunimos na terça-feira desta semana. E a Lucilene disse o seguinte, eu chorando muito, né? Desesperada pela situação. A Lucilene disse o seguinte para mim, Aline, creia, e eu quero profetizar na sua vida que você vai ter notícia essa semana da sua vitória, que nós não aceitamos mais nenhum impedimento contra a sua saúde, porque Deus já te deu a sua vitória. E eu tomei posse, irmão, daquela palavra, e eu falei, eu creio, nada irá impedir, nenhuma porta mais irá se fechar, e eu não aceito que nada mais impeça a minha vitória, que já é dada por Deus. E nós oramos, e além de tantos outros problemas, né, que a gente já passa no dia a dia, e isso foi na terça-feira. Quando foi na quinta-feira, a doutora Cidinha me ligou, falando que a juíza já tinha homologado a minha prestação de contas, que ela tinha aceitado tudo que eu já tinha prestado contas novamente, e que o dinheiro estaria na minha conta ainda essa semana que vem, que seria feita uma transferência eletrônica para a compra dos meus insumos. Então, gente, me desculpe, não foi 2 minutos que o Wilson pediu, mas eu quero agradecer a todos os irmãos do grupo de oração, do grupo caseiro, que orou por mim, que acompanhou o meu sofrimento, a minha angústia. E eu ainda continuo na luta, porque o dinheiro ainda não caiu, mas eu creio em nome do Senhor Jesus que tudo vai dar certo ainda essa semana. Então eu já estou testemunhando antes mesmo da vitória, mas sabendo que a vitória é minha. E quero louvar o nome do Senhor e agradecer, porque toda a honra, toda a glória é dada a Ele. Obrigada, irmãos, e desculpa pelo tempo cedido. Fiquem todos com Deus e estou com muita saudade de todos. A paz, irmãos. O meu testemunho nessa noite é contar as bênçãos de Deus, né? Uma delas, né? A aquisição de um novo carro, né? Pela nossa família. A gente vendeu um Palio e há algum tempo a gente estava procurando o Mitsubishi ASX para comprar.
E a gente chegou a ver alguns veículos, alguns em bom estado, outros não. Alguns o negócio deu certo, outros não. E a gente pôs no coração, eu deixei nas mãos de Deus. E a gente veio para a divisa para dar uma descansada e aproveitar um pouco das férias. E na noite que eu cheguei na divisa, um amigo meu, coincidentemente, entrou em contato comigo dizendo que ia para Uberlândia. Eu falei, bom, eu tô aqui na divisa, metade do caminho, você me pega aqui no trevo dos pneuzinhos que a gente vai e olha os veículos lá. Nisso eu já entrei na internet, procurei alguns carros, achei um, agradei e a gente foi em Uberlândia para ver. Chegando lá, eu já fui nessa garagem, dei uma olhada, gostei do carro, apesar de que algumas coisas não me agradaram por questão de conservação. E resolvi dar mais uma volta andando naquelas garagens lá, aproveitando que o Uberlândia é bem grande e tem muita opção. Mas esse carro é um pouco assim, difícil de encontrar em garagem, porque não é um carro que tem tanto mercado. Bom, a gente andou, aliás, eu andei, né? Agradeci ao meu colega pela carona, já foi uma benção tremenda. Estive andando nas garagens e Uberlândia, para quem sabe, né, é uma garagem atrás da outra, é uma enormidade tremenda de opções que você tem ali. Então eu fui a pé, estava andando, andei um quarteirão, 2, 3, 10, 12 e não estava encontrando o veículo e já estava pensando em voltar na primeira garagem para verificar se eu ficaria com aquele primeiro carro lá ou não. Mas eu coloquei um propósito no meu coração e falei com Deus, Deus, eu vou andar mais 2 quarteirões. E eu não sou de fazer isso, geralmente eu não tenho o hábito de fazer esse tipo de coisa, mas naquele dia eu falei com Deus e disse que ia andar mais 2 quarteirões. E o primeiro quarteirão que eu andei era extremamente grande, eu andei lá, dá um, sei lá, tamanho de metragem que dá, mas eu andei bastante e não encontrei o carro. Apesar desse quarteirão ser tão grande, eu pensei, não, se eu falei com Deus que eu ia andar 2, eu vou andar mais 1. E eu andei esse outro quarteirão de um lado e do outro, né? E na última garagem, por incrível que pareça, eu encontrei um rapaz lá que nem era vendedor dessa garagem, mas que estava ali. Perguntei ao vendedor da garagem se tinha um carro, ele falou que não, mas esse rapaz ouviu a conversa e disse, olha, eu tenho esse veículo e ele não é de garagem, é de uma pessoa daqui de Uberlândia e eu posso tentar ligar para ele para ver se ele vem te mostrar o carro. E nisso ele ligou a primeira vez, o rapaz ainda não atendeu e ele falou para mim, ó, dificilmente ela atende telefone, então provavelmente não vai dar certo. Mas aí na segunda tentativa ele conseguiu falar com a pessoa. Então resumindo, né? A pessoa levou o carro lá para mim. Eu olhei, gostei muito. Estava muito melhor do que todos os outros que eu vi antes. Com um preço melhor, né? O vendedor, o rapaz que conseguiu localizar esse carro para mim. Depois eu descobri que ele era um conhecido dos amigos meus. Trabalhou com um rapaz que é muito meu amigo. É uma pessoa de patrocínio, então é coisa que Deus prepara mesmo, né? Alguém que saiu daqui de patrocínio para ir lá em Uberlândia trabalhar e eu que saí daqui de patrocínio para ir procurar carro lá e encontrei o carro que eu queria nas mãos de um patrocinense. Então louvo a Deus por isso, essa é a minha bênção nessa noite. Olá, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja com cada um de vocês. Hoje eu quero testemunhar os feitos do Senhor e falar do amor e do cuidado do Senhor. E eu quero iniciar com um versículo do Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ó Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ó Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. A Maria Eugênia, ela passou por alguns exames de rotina e num desses exames foi detectado que ela estava com um nódulo na tireoide.
e ela foi encaminhada para o neurocirurgião em Uberaba. Nós ficamos muito desesperados e resolvemos levá-la a um outro médico para ter uma segunda opinião. Mas infelizmente o nódulo foi detectado com a mesma dimensão e que seria realmente necessário fazer uma biópsia. Então ela passou pelo exame, colheu material para biópsia e durante 15 dias nós apreensivos estivemos em oração pela vida dela, por um milagre na vida dela. E o resultado chegou, para a honra e glória do Senhor, foi um resultado benigno. Nós louvamos e agradecemos o Senhor, porém o médico considerou que não foi o resultado preciso e que as características do nódulo não foram bem avaliadas pela quantidade de material e ela teve que passar novamente pelo novo exame. E nós fomos ao levá-la para fazer esse novo exame. É um exame muito desconfortável porque é sem anestesia, é numa região muito frágil, que é a região do pescoço. Então, se ela enfrentar isso pela segunda vez, deixou a gente bem apreensivo, né? Mas nós tínhamos que passar por isso. E ao fazer o exame, o médico faz primeiro o ultrassom para identificar o nódulo. Então ele fez o ultrassom, chamou um segundo médico para observar e eles detectaram que o nódulo ele tinha mudado de formato e que não era mais um nódulo com as mesmas características, que a característica era de um cisto e que ela não precisaria passar pelo novo exame. E nós sabemos que foi um milagre do Senhor, foi um milagre operado pelo Senhor, e nós oramos muito, muitas pessoas oraram. Então a nossa gratidão pelo amor e pelo cuidado do Senhor. Na última ceia eu entreguei o pão para Maria Eugênia e em espírito eu orei ao Senhor: Senhor, que por meio da ceia a Maria Eugênia seja curada. E na semana seguinte nós fomos fazer o exame e o Senhor provou o poder dele, o poder da ceia do Senhor. Então nós somos muito gratos ao Senhor. E nesse período, após todo esse período de dificuldade, a Maria Eugênia também conseguiu passar na prova de rua e conquistar a carteira de habilitação. Então Deus proporcionou 2 milagres na vida dela e nós somos gratos ao Senhor pelo teu amor. Amém? Depois desse louvor abençoado, ministrado pelas nossas irmãs, esses testemunhos que glorificaram a Deus, nós queremos rogar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida nesse momento, para nós finalizarmos esse culto abençoado. Senhor Deus e Pai, nós queremos em nome de Jesus abençoar todos os irmãos, todas as famílias, ó Pai, nesse momento. Que as tuas bênçãos, ó Pai, espirituais, nós rogamos que possam ser derramadas sobre cada família nesse momento, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que tenha uma semana protegida pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém. Sinto a presença
minha força, o meu refúgio, libertador. Grandioso, vencedor, em teu nome há poder. Glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Dono do mundo, dono do meu coração, és soberano, o domínio está em tuas mãos, não há nada que eu possa fazer sem tua presença. És a minha força, o meu refúgio.